Você não precisa ganhar muito dinheiro para começar a mudar a sua vida financeira, mas precisa guardar dinheiro, mesmo que seja pouco. Esse vídeo não fala sobre enriquecer rapidamente, mas sobre construir, degrau por degrau, para que no futuro você tenha liberdade financeira para você e sua família. Falar sobre finanças pessoais é sempre muito delicado, porque apesar de ser um assunto tão importante para a nossa vida pessoal, as pessoas ainda têm dificuldade de falar abertamente sobre isso. Uma coisa que a gente precisa saber e ter claro na nossa mente é que o dinheiro influencia nossas escolhas e possibilidades. Como, por exemplo, num supermercado, se a pessoa não tiver a condição financeira, ela vai ter que pegar sempre o produto mais barato. E às vezes, dependendo de qual for o produto, se for com um ticket maior, ela não vai conseguir comprar. Por isso que eu sempre falo que o dinheiro influencia as nossas possibilidades, sim. Se a pessoa tem muito dinheiro, ela vai conseguir pegar qualquer produto ou qualquer medicamento, independente da marca, ela vai conseguir adquirir aquele produto. Agora, quando a pessoa não tem a condição, ou ela vai ter que recorrer ao governo, que muitas das vezes não dá o amparo completo de que uma pessoa precisa, ou vai ter que pegar emprestado, por não ter esse dinheiro guardado. Hoje eu quero compartilhar 4 motivos para você transformar a sua vida financeira, mesmo com pequenos passos. Pare de se conformar com a sua realidade, mude sua relação com o dinheiro, haja com determinação, guarde mesmo que seja pouco. Então vamos falar sobre o primeiro tópico, que é você se inconformar com sua realidade. Você precisa olhar para a sua vida financeira e reconhecer que se você continuar fazendo as mesmas coisas sempre, possivelmente a sua vida financeira não vai mudar e continuará tendo os mesmos resultados de antes. O segundo motivo é mude sua relação com o dinheiro, se livrando de crenças e costumes, do dia a dia que você adquiriu da sua família de origem. Pense nas crenças que te disseram, nos padrões existentes na sua família de origem, o que eles acreditavam sobre o dinheiro, o que eles falavam para você a respeito do dinheiro. Eu vou até pegar aqui nas anotações as frases que eu separei e vou falar uma a uma para vocês. Eu nunca consigo guardar. Quando eu ganhar mais, eu começo. Dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é sujo. Para ter dinheiro, tem que trabalhar muito. Dinheiro não é fácil, não cai do céu. E essas frases que eu li para você são muito comuns, principalmente na sociedade brasileira, porque acredita que o dinheiro é algo ruim, que corrompe o caráter, que desvia, a boa índole das pessoas. E não é verdade. Aqui mesmo, na minha experiência, na minha família de origem, eu escutava muito as 2 últimas frases, que dinheiro é muito difícil de conseguir, tem que trabalhar muito para adquirir. Eu não tiro o mérito de que a gente precisa se esforçar e ser determinado. Isso é o terceiro tópico que eu vou falar, que é o próximo tópico, mas eu acredito que a gente fazendo as coisas com qualidade, com excelência, algo que a gente gosta de fazer, não necessariamente a gente vai ter que trabalhar de forma árdua, sofrida. E isso eu sempre escutei e acabei internalizando isso, dentro da minha mente. Agora, após os 29, atualmente eu tenho 30 anos, que eu comecei a identificar, essas crenças limitantes que os estudiosos falam por aí. E realmente são verdadeiras, porque a gente acaba ficando travado com uma mentalidade, uma crença que é de outra pessoa. Muito eu escutei que o dinheiro não cai do céu. E realmente não cai, mas não quer dizer que a gente não vai fazer um trabalho considerado fácil para muitas pessoas e vai conseguir adquirir aquele mesmo valor que uma pessoa CLT ganharia. Isso não é motivo de nós ficarmos sem graça ou se sentir culpados, porque tudo parte daquilo que a gente determina que quer ser, com o que a gente quer trabalhar, como a gente quer agir diante da nossa própria vida. A gente não pode deixar essas crenças
esses padrões da família de origem ou de quem criou você influenciar no seu futuro, no nosso futuro. Com relação aos padrões, nada mais é que a forma que a pessoa age quando tem o dinheiro em suas mãos. Eu acredito que tenha 3 padrões. O primeiro é o saudável, né, que a pessoa recebe o dinheiro dela e ela poupa e ela paga as contas e tem um momento de lazer. E tem os outros 2 que é disfuncional. O primeiro deles, que é disfuncional, é justamente a pessoa receber aquele dinheiro e querer esconder todo ele. Não é nem poupar, às vezes, para multiplicar aquele dinheiro. É somente não gastá-lo. Então a pessoa gasta o mínimo do mínimo e vai só acumulando, só acumulando, só acumulando. Isso eu também considero não saudável, porque a pessoa não vai ter vivências de lazer, não vai ter vivências em família, aí às vezes vai ter um desejo, ou alguma pessoa da família vai ter algum desejo genuíno, por exemplo, uma criança querer uma bicicleta, um adolescente querer um bom livro. Aí essa pessoa que tem um domínio do dinheiro não compra nada disso para não gastar. E o segundo padrão disfuncional é justamente o contrário disso. É a pessoa que recebe aquele salário e gasta todo ele. Não tira uma porcentagem para poupar, nem guardar. E todo mês ela recebe 1.000, 1.500, gasta aquilo. E às vezes até mais do que isso, porque ela faz uma extensão do salário dela através do cartão de crédito. E aí, quando vira o mês, ela está com a dívida do cartão de crédito para ela pagar junto com aquilo que ela vai gastar naquele mês. Então é totalmente disfuncional e cabe a gente, como pessoas adultas, reconhecer quais são as crenças, que são aquelas palavras lançadas pelas pessoas sobre a nossa vida, e qual é o padrão que nós estávamos inseridos e quebrar todas essas coisas na nossa mente. Somente quando questionarmos e ressignificarmos todas essas coisas que escutamos e a forma que nós fomos criados pela nossa família de origem, que nós iremos destravar para poder ter uma mudança de vida financeira. Terceiro motivo, agir com determinação, é com intensidade, com paixão, com excelência. Você pode agir com determinação de várias formas e eu vou trazer essas formas aqui neste tópico. O primeiro é sobre a renda extra, que é justamente você fazer uma renda fora daquilo que você já recebe, tanto no CLT quanto empreendendo. Essa renda vai ser uma renda que você vai destinar para conseguir poupar. Essa renda extra é muito importante porque se a pessoa recebe determinado valor por mês, esse valor acaba ficando apenas para as contas, para os gastos mensais. Como vai conseguir poupar? Como vai conseguir construir essa vida financeira? Então, por isso a necessidade de se fazer renda extra, para sobrar, mais dinheiro para poder fazer essa etapa da educação financeira, que é o poupar. Você também pode agir com determinação ao fazer cursos profissionalizantes, tanto da sua área, como fazer cursos ou formações de outras áreas, para que você ou consiga migrar de área ou consiga, subir, alavancar, degrau por degrau, no ambiente que você já está inserido. Além disso, você pode desenvolver ideias e projetos, para o seu chefe e mostrar uma nova proposta para ele, para que por meio dessa iniciativa você possa, quem sabe, talvez ganhar um aumento. Um ponto muito importante é cortar os desperdícios e os gastos supérfluos, que nada mais é cortar aquilo que realmente está gastando em excesso. Às vezes pode ser pedir lanche, às vezes, como o nosso caso aqui, a gente estava fazendo uma compra mensal e dentro dessa compra mensal a gente estava fazendo sacolão também, que são as verduras, as frutas e as folhas. E aí acabava que a gente comprava a quantidade que a gente achava que ia consumir naquele mês. E além deles estragarem porque são produtos perecíveis, acabava que a gente não consumia aquela
quantidade tão grande que a gente achava que seria pro mês. E a gente estava descartando muitos alimentos por aqui. E acabava que o dinheiro que a gente investiu naquele alimento estava sendo literalmente jogado no lixo, porque não tinha como aproveitar. Quando abria a gaveta da geladeira, já estava todos passados. Então a gente alterou isso por aqui, agora a gente compra semanal o sacolão, né? E o restante da compra a gente manteve essa compra mensal. E o último ponto para se agir com determinação é justamente traçar, né, o caminho que você vai seguir e, em primeiro lugar, o objetivo que você quer alcançar. Eu posso até gravar um próximo vídeo falando sobre isso, como eu faço para organizar os meus objetivos. Primeiro você vai definir os objetivos, depois os caminhos para aquele objetivo ser conquistado por você. O quarto motivo é guarde mesmo que seja pouco. Não menos importante do que os outros, haja com determinação, elimine crenças e padrões e não se conforme com sua realidade. Ele é um tópico muito importante, é uma etapa fundamental na construção e no desenvolvimento da sua vida financeira. Não adianta apenas aumentar a sua renda se você também aumentar o seu padrão de vida, porque aí vai ficar 0 a 0 e você vai ficar estagnado, não vai sair do lugar. Você precisa criar um espaço para guardar, porque senão nunca vai sobrar. Eu sempre falo que a primeira iniciativa para a gente cuidar da nossa vida financeira é justamente ser uma das primeiras coisas a se fazer no nosso mês, que é nos pagar. Não é nada mais justo do que a gente se pagar primeiro, poupando esse dinheiro para o nosso futuro. Porque muitas das vezes a gente faz o inverso, né? Recebe o nosso salário e já destina ele para várias coisas. E aí o que sobra que a gente vai utilizar. E mesmo assim a gente geralmente utiliza para lazer, né? Para gastos pessoais. E acaba esquecendo de separar uma parcela para a gente construir o nosso patrimônio para o futuro. Ajuste o valor a poupar conforme sua realidade, né? Muitos especialistas falam de 20, 30 ou mais, mas para quem está começando essa jornada, né, de construir o patrimônio, o ideal é sempre retirar, nem que seja uns 30, 50 reais por mês, ou até mesmo, é conforme a sua realidade mesmo, 10 reais por mês é ótimo. Né? Separa esses 10 reais para você poupar, porque a construção do patrimônio é de passo a passo, não vai ser da noite para o dia. Somente aquelas pessoas que têm uma realidade financeira já mais avançada, mas quem está começando de baixo, quanto antes começar a guardar aquilo que pode, melhor é para o futuro financeiro de você e de sua família. Deve começar com esses simples passos para poder conquistar a sua liberdade financeira. Você deve saber que não precisa ser tudo perfeito para conseguir alcançar aquilo que você deseja. É só fazendo, né, de passo em passo, de pouquinho em pouquinho, que você vai conseguir chegar aonde você deseja. Então esse foi o vídeo de hoje. Uma coisa que você precisa se lembrar sempre: você não precisa esperar a sua vida financeira ficar perfeita para começar. Comece com a realidade que você tem hoje. Então, se você gostou desse vídeo, né, deixa seu joinha, se inscreva em nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!